Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, viu? São trechos do livro O Par Biomagnético. E eles introduzem os fundamentos de uma abordagem chamada biomagnetismo medicinal. Exato. É um tema que desperta curiosidade, né? Com certeza. E a fonte que a gente tem aqui, ela propõe uma base teórica, sabe? Que se apoia em conceitos da ciência mesmo, como magnetismo, pH, o potencial de hidrogênio, né? Isso, e também ressonância, entropia, simbiose. Pois é. A ideia que o texto apresenta é que esses pilares são chave para a gente entender alguns fenômenos energéticos e biológicos no corpo. Então, nossa missão aqui hoje é investigar o que esses trechos contam sobre esses conceitos. Vamos focar mais no magnetismo, tá? E ver como a fonte conecta isso com aplicações na saúde que parecem até surpreendentes, como um método para ajudar na recuperação de tecidos duros do corpo, ossos, por exemplo. Interessante essa conexão. Sim, ok. Então, vamos começar a desmembrar isso. O material começa listando esses 5 conceitos que seriam essenciais para entender a perspectiva do biomagnetismo medicinal: magnetismo, pH, ressonância magnética, entropia e simbiose. Isso. A fonte apresenta todos como fundamentais, mas hoje, como a gente falou, a análise vai se guiar mais pelo que ela diz do magnetismo e das implicações disso. E já de cara, o que chama a atenção é essa proposta de uma base multidisciplinar, né? Como assim? O interessante é como essa abordagem tenta integrar, sabe, conhecimentos de áreas diferentes. Física, química, biologia, para tentar explicar interações que são bem complexas no organismo. Então, entender esses pilares, mesmo que a gente hoje foque mais no magnetismo, é apresentado como algo crucial para a visão geral do biomagnetismo medicinal que essa fonte específica expõe. Ah, entendi. Eles sugerem que é a interação desses elementos que dá um quadro mais completo. Faz sentido, essa visão mais integrada. Bom, então mergulhando no magnetismo. O material faz uma viagem no tempo, é legal. Começa lá na Grécia Antiga. Com Tales de Mileto, a magnetita. E isso, aquela pedra que atraía ferro. E aí avança até a física mais atual. Mas de forma simples, o que seria um material magnético segundo essa descrição que eles dão? Olha, basicamente a fonte explica que um material magnético é aquele que pode ser polarizado. Imagina que dentro do material tem uns imãzinhos, sabe? Os momentos magnéticos. No material comum, eles estão todos bagunçados, desalinhados. Quando você aplica um campo magnético de fora, esses momentos tendem a se alinhar. Aí o material todo fica magnetizado. Ah, tá. E para detectar esses campos, o texto menciona que geralmente se usa um ímã permanente ou um campo gerado por corrente elétrica mesmo. Certo, essa capacidade de se alinhar com o campo externo. E o texto vai mais a fundo nas propriedades desses materiais, né? Fala de um ciclo... Sim. Detalha algumas propriedades importantes para a gente entender como eles se comportam. Uma delas é o tal do ciclo de histerese magnética. Histereses. Nome complicado. Mas a ideia é tipo assim, você pega um material e aplica um campo magnético que varia, sabe? Liga e desliga um eletroímã perto dele ou usa uma corrente alternada. O ciclo de histerese é um gráfico que mostra como a magnetização lá dentro do material responde a essa variação do campo de fora. Ele revela uma espécie de memória magnética do material. Memória? Como assim uma memória magnética? É porque mesmo depois que você tira o campo magnético externo, o material pode continuar um pouco magnetizado. Isso é a remanência magnética. A gente chama de BR. Ah, tipo quando a gente encosta uma chave de fenda num ímã forte e ela fica imontada por um tempo? Exatamente. Ela lembrou do campo. E para apagar essa magnetização que ficou, para desmagnetizar o material de vez, você precisa aplicar um campo magnético no sentido contrário com uma certa força. Essa força necessária é a força coercitiva, o HC. Entendi. Remanência é o magnetismo que fica e a coercitividade é a força para tirar esse magnetismo que ficou. Legal. Tem mais conceitos físicos que a fonte destaca aí? Tem sim. Define também o fluxo magnético. O símbolo é Φ.
Ele representa, sim, a quantidade total de linhas de campo magnético que passam por uma área específica, perpendicularmente. Meio que a quantidade de magnetismo passando ali. Isso, é uma medida disso. A fórmula é φ igual a B vezes A, onde B é a densidade do fluxo, a indução magnética, e A é a área. E menciona também a indução por saturação, o BS. Esse é o ponto máximo de magnetização que o material consegue atingir. Não importa o quão forte seja o campo que você aplique de fora, ele tem um limite. Ah, tipo um teto. Ele não consegue ficar mais magnético do que aquilo. E da temperatura também. É uma propriedade dele mesmo, intrínseca. Conhecer esse limite é super importante em aplicações que precisam gerar campos magnéticos fortes, né? Como nos núcleos de transformadores, eletroímãs potentes. Faz sentido. O texto até dá uns exemplos de valores de saturação para elementos comuns. Ferro, uns 2,15 Tesla. Cobalto, 1,9 Tesla. Níquel já é menos, 0,6 Tesla. Então a gente vê que essas propriedades, quanta memória magnética ele guarda, o quão difícil apagar essa memória, qual o limite de magnetização, tudo isso define qual material escolher para cada tecnologia, né? Seja um motor, um HD de computador, enfim. Ok, essa base sobre as propriedades magnéticas dos materiais ficou clara. Agora, a grande questão. Como é que a fonte conecta isso tudo com biologia, com saúde? Onde entra a parte medicinal do biomagnetismo medicinal? Então, aqui a fonte faz uma ponte. É interessante. Embora ela mude um pouco o foco direto do magnetismo puro para fenômenos elétricos que são relacionados, né? Afinal, é tudo parte do mesmo espectro eletromagnético. Ela apresenta um exemplo bem específico de aplicação biomédica. O uso de estimulação elétrica para ajudar na consolidação de fraturas ósseas. Estimulação elétrica no osso? Sim, especialmente naquelas fraturas que têm dificuldade para cicatrizar sozinhas, sabe? Aquelas mais complicadas. Nossa, isso soa um pouco diferente. Como isso funcionaria? O material descreve uns trabalhos pioneiros nessa área, cita um pesquisador Yasuda. As primeiras observações dele, feitas em animais, mostraram que se você aplicasse uma corrente contínua, bem fraquinha... Com fraquinha, coisa de microamperes, milionésimos de ampere, através de um eletrodo negativo, o cátodo, colocado perto de um osso longo, tipo o fêmur, por algumas semanas, o resultado era a formação de osso novo, bem naquela região. Caramba! Uma corrente tão pequena estimulando o osso a crescer? E a fonte explica por que isso aconteceria? Fala de alguma propriedade do osso? Fala sim. Menciona 2 pontos importantes que o Yasuda e outros pesquisadores, como Friedenberg e Brighton, observaram. Primeiro, o tal do efeito piezoelétrico do osso. Piezoelétrico. Significa que o próprio tecido ósseo, quando sofre um estresse mecânico, tipo pressão ou tensão, ele gera pequenas cargas elétricas. A área que é comprimida tende a ficar eletricamente negativa e a área que é esticada, tracionada, fica positiva. Ah, então o simples movimento e a carga sobre o osso já geram eletricidade nele? Que interessante! Exato. E a segunda observação-chave, essa do Friedenberg, foi que mesmo em ossos sem carga mecânica aplicada, as áreas que estão em processo ativo de crescimento ou reparo... Como numa fratura cicatrizando. Isso. Essas áreas mostram um potencial elétrico naturalmente negativo em comparação com áreas de osso que estão inativas ou já maduras. Aí, juntando essas peças, o osso gera eletricidade quando sofre carga e as áreas de reparo são naturalmente negativas, surgiu a hipótese. Será que aplicar correntes elétricas negativas de fora poderia imitar ou até reforçar esses sinais naturais de reparo? Ah, entendi a lógica que eles apresentam. Quer dizer, se o reparo do osso parece ligado a um ambiente elétrico negativo, talvez criar esse ambiente de forma artificial possa dar uma ajuda, principalmente nos casos mais difíceis. Essa é a ideia que a fonte explora quando descreve o desenvolvimento de técnicas clínicas baseadas nesses princípios. O texto foca nas abordagens para situações onde a consolidação do osso não vai bem, não acontece como esperado, e apresenta 2 estratégias principais que surgiram dessas pesquisas. E quais seriam essas estratégias? A primeira é a indução eletromagnética extracorpórea.
Nesse caso, não tem cirurgia para implantar nada no corpo. Ah, é por fora. Sim. Usa-se um aparelho externo que gera um campo eletromagnético que pode ser pulsado ou alternado. Esse campo de fora induz correntes elétricas bem fracas lá dentro do tecido ósseo, bem no local da fratura, sem precisar de contato direto. A desvantagem que o texto menciona é que esses equipamentos costumam ser grandes, não são portáteis, sabe? Eles precisam de correntes relativamente altas nas bobinas para gerar o campo indutor necessário lá dentro. Entendi. E a segunda abordagem? Você falou que eram duas. A segunda é a aplicação de corrente direta, ACD, mas de forma invasiva, ou seja, com eletrodos que são implantados cirurgicamente. Implantados. Nossa. É. O texto descreve um tipo de sistema de implante. Uma bateria pequena, feita de zinco e óxido de prata, que são materiais biocompatíveis, um circuitinho eletrônico para regular a corrente e manter ela constante, bem baixinha, tipo uns 20 microamperes. Aí tem um eletrodo negativo, o cátodo, geralmente um fio de titânio, que é colocado direto na fenda da fratura. Bem no local. Exato. E um eletrodo positivo, o ânodo, de platina, que fica posicionado no tecido mole ali perto. Que sistema complexo. Um dispositivo completo implantado dentro do corpo. E isso fica lá por quanto tempo? Segundo o material que a gente analisou, o dispositivo é projetado para funcionar por umas 16 a 24 semanas. Vários meses? Sim. Esse tempo é considerado suficiente para estimular o processo de consolidação do osso, que nesses casos difíceis, levaria em média uns 3 a 4 meses para acontecer com essa ajuda. Depois desse período, o implante é retirado com outra cirurgia. O texto ressalta que essa estimulação elétrica direta tem se mostrado um recurso valioso, sabe? Para promover a união em fraturas que talvez, de outro jeito, não cicatrizariam, mas não necessariamente acelera a cura de fraturas que já iam se curar bem sozinhas. É impressionante pensar nessa tecnologia, né? Tão pequena, trabalhando lá dentro do corpo para estimular um processo biológico tão fundamental. Isso levanta um monte de questões sobre como a física e a biologia interagem, né? Sem dúvida. E esse exemplo da reparação óssea, que envolve correntes elétricas controladas, é usado no texto como uma ilustração dentro desse contexto maior dos fundamentos do biomagnetismo medicinal. A mensagem por baixo dos panos, pelo que a fonte apresenta, é que o entendimento profundo dessas forças físicas, eletricidade e magnetismo, é visto como essencial para a gente explorar as possíveis interações delas com os sistemas biológicos e, claro, com a saúde e seus desequilíbrios. Então, a física do magnetismo, com conceitos como esterese, saturação, ela serve de base para entender como manipular campos, e a aplicação nos ossos usando eletricidade é um exemplo de como esses princípios podem ser direcionados para interagir com o corpo, seria isso? Exatamente. A conexão é que tanto a eletricidade quanto o magnetismo são, tipo, duas faces da mesma moeda, o eletromagnetismo. Entender as propriedades magnéticas ajuda a projetar dispositivos que geram campos elétricos ou magnéticos controlados. E o exemplo da reparação óssea ilustra uma aplicação onde correntes elétricas minúsculas parecem influenciar diretamente um processo biológico celular. A fonte até faz uma referência histórica legal ao William Gilbert, lá no século XVII. Ele percebeu que a eletrificação não era só do âmbar, era um fenômeno mais geral, que acontecia com muitos materiais. Ah, sim. Inclusive, o texto menciona de forma curiosa, até com pessoas. Isso só reforça o quão antiga é essa busca por entender essas forças e como elas se relacionam com a vida, né? Faz todo sentido. Bom, então, para a gente recapitular nossa análise de hoje, nós partimos da apresentação daqueles 5 pilares do biomagnetismo medicinal segundo a fonte, focamos nos fundamentos do magnetismo, propriedades como remanência, coercitilidade, o ciclo de esterese, saturação, e vimos como esses conceitos físicos são caracterizados no material. Depois a gente explorou um exemplo bem detalhado de como princípios elétricos, que estão ligados ao magnetismo, são aplicados na clínica. A estimulação por corrente direta de baixa intensidade para ajudar na recuperação de fraturas complicadas. Vimos até detalhes do tipo de implante usado. Isso mesmo. E para deixar uma reflexão final, a fonte termina essa sessão com uma citação muito boa de James Clerk Maxwell,
um gigante da física do eletromagnetismo, né? Maxwell. Ele falava sobre a importância de apresentar a verdade científica de maneiras diferentes, sabe? Adequadas a públicos diferentes. Maxwell sugere que a ciência pode ser apreciada tanto numa demonstração experimental, tipo robusta e vividamente colorida, quanto numa fórmula matemática mais delicada e pálida, e que ambas podem ser representações válidas da verdade. Interessante essa perspectiva do Maxwell sobre as múltiplas formas de apresentar a ciência. Não tinha pensado nisso assim. E o ponto que eu acho fascinante aqui é refletir sobre isso no contexto do que o material apresentou sobre o biomagnetismo medicinal. Se a mesma verdade científica pode ter diferentes roupagens, ser percebida de formas variadas, que outras possíveis manifestações ou aplicações dos fenômenos elétricos e magnéticos no corpo, talvez vistas por essa ótica particular dessa abordagem, que busca integrar física e biologia, poderiam estar aí esperando novas formas de compreensão, de investigação ou de validação. Nossa! Fica essa questão para a gente pensar, né? Baseada nessa exploração que fizemos hoje do material. Uma ótima provocação para a gente encerrar, sem dúvida, com essa reflexão sobre as diferentes lentes para enxergar a ciência e suas aplicações no corpo. A gente conclui nossa análise aprofundada de hoje.